Olá, meus queridos irmãos e amigos. Vamos hoje dar continuidade a uma série que eu comecei no vídeo passado, que é o seguinte: um bom governo segundo a Bíblia. Então, o meu objetivo é analisar que tipo de governo é bom, segundo sempre as Escrituras. Olhando para o Brasil, quando eu falo de governo, eu falo nos 3 níveis: federal, estadual, municipal. Falo também nos componentes dessa que é a nossa democracia, o executivo, que é o principal em termos de governo, mas também o legislativo e o judiciário, que de alguma forma também governam, cada um a seu modo. Qual é um bom governo, então, segundo a Bíblia? Eu já falei no vídeo passado que uma característica de um bom governo, segundo a Bíblia, é que se preocupa com a justiça social, priorizando o pobre, priorizando aqueles que são colocados de lado, priorizando aqueles que são frágeis, vulneráveis dentro da sociedade. No caso de Israel, é o apelo de Deus a que se protegesse o órfão, a viúva, o estrangeiro, a que se protegessem os pobres, aqueles que estavam desamparados, etc. Na nossa sociedade, a gente poderia classificar como os pobres, os grupos vulneráveis e todos aqueles que de alguma forma estão na parte de baixo da sociedade. Segunda característica, que é o que eu quero destacar hoje, para um bom governo, segundo a Bíblia, é que é um governo laico e democrático. Laico e democrático. E vamos às Escrituras. Jesus tem uma frase sensacional, extraordinária, numa discussão com os fariseus, em que ele propõe na prática aquilo que séculos mais tarde vai ser chamado de Estado laico. Jesus diz assim, Marcos 12, 17. E Jesus respondendo disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. César aí era o imperador romano. Tinha o título de César. Todo imperador romano era César. E que governava o mundo, inclusive Israel, na época de Jesus. Eram os vencedores, aqueles que dominavam Israel. Muito bem. Jesus admite que existem 2 esferas de vida para o ser humano. Aqui, nessa frase. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O político, dai a César o que é de César, isso é a esfera política da vida de qualquer ser humano naquela época e nossa também. Nosso César hoje tem o título de presidente, de Câmara Legislativa, Senado. Dai, pois, a César o que é de César. Então tem esse lado do político. E a Deus o que é de Deus. E tem o lado do religioso. Então nós somos pessoas que vivemos no âmbito político e no âmbito religioso de Jesus. E mais de Jesus, nós temos obrigações com os 2 âmbitos. Nós temos obrigações no âmbito político e nós temos obrigações no âmbito religioso. Ou seja, nós somos cidadãos e, como tal, temos deveres e direitos em relação ao país do qual fazemos parte. E nós vivemos também no âmbito religioso. Então, importa obedecer a Deus, importa fazer a vontade de Deus, importa conhecer sua palavra, importa orar, importa ser parte de uma igreja. Então, esses são aspectos, o político e o religioso, que nós temos. Jesus, aqui, não coloca a prioridade. Ele diz, você tem que viver nas 2. Simplesmente isso. É claro que, para nós cristãos, há uma prioridade que é Deus e sua vontade. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas esse buscar o reino de Deus, que é a nossa prioridade, inclui
inclui a vida política, a vida social, a vida dentro de uma sociedade. Então inclui também. Então eu não separo. Quando eu vivo, se eu viver totalmente para Deus, esquece a vida política, esquece a vida social. Não, são todas integradas, só que cada uma é uma. Uma coisa é servir a Deus, a outra coisa para mim é ser bom cidadão. Quando eu sou bom cidadão e eu sirvo a Deus, na verdade eu estou fazendo a mesma coisa, mas são âmbitos diferentes. São âmbitos diferentes. Eu não vou na igreja votar para presidente ou para prefeito. Eu não vou na igreja exigir que se construa um posto de saúde no meu bairro. Não vou na igreja para isso. Mas eu não vou também na prefeitura para ficar ali orando. Eu não vou na prefeitura para fazer um culto ali dentro. São âmbitos diferentes e a gente tem que viver cada um de acordo com esses âmbitos, mas viver nas duas. Dai a César, essa é a palavra de Jesus, dai a César. Ele não falou, não se preocupe com César, se preocupe com Deus. Não, dai a César. Ou seja, participe da vida política, participe da vida social e sirva a Deus, participe do que Deus quer. Agora, olhando para o lado do governo, com base no que Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está definindo para o governo? Jesus está definindo que o governo não tem a ver com religião. Simples assim. Jesus está dizendo que governo não tem a ver com religião, porque governo é uma coisa, Deus é outra. Então, um governo não vai ter uma religião oficial. Esse governo aqui é da Igreja Católica. Não, a Igreja Católica é a nossa igreja, aqui do governo. Não pode. Esse governo aqui é dos evangélicos. A Igreja Evangélica é a nossa igreja. Não pode. O que Jesus está dizendo é que governo não tem religião. As pessoas têm religião, governo não. Governo não. O bom governo, portanto, não tem religião. Agora, e outra coisa, né? Jesus dizia isso numa época em que todos os governos tinham religião. Todos tinham. Roma, que era do César, tinha religião. E Israel, quando o governo, tinha religião, que era o judaísmo. Todos os povos tinham sua religião oficial. Oficial. Nós adoramos tal Deus é o Deus daquela nação específica. Ou tais deuses, né? Porque ali eram vários deuses. O bom governo, portanto, é aquele que não tem religião, mas presta atenção, que respeita as religiões. Então, por exemplo, você pega um sistema comunista, é um mau governo, porque ele não admite religiões. Se consideram ateus e, portanto, não admitem religião nenhuma. É por isso que na Coreia do Norte, que talvez um dos pouquíssimos povos realmente comunistas no mundo, eles persigam as religiões. Não é só o cristianismo, eles perseguem todas as religiões. Esse é um mau governo. O bom governo não tem religião, mas não impede que as pessoas tenham suas religiões. Não impede. Não impede o funcionamento de nenhuma religião. A não ser, é claro, que aquela religião ensine crimes, prática de crimes. Aí quem ensinar isso, e se alguma religião ensinar isso, o governo tem o direito de banir. Mas, se não se ensinam crimes, todas as religiões, e as religiões, até onde eu sei, não ensinam crimes, né? O bom governo, então, respeita as religiões, mas não se intromete nelas. O bom governo não governa com a ética
baseada na ética de uma religião. E aqui é algo muito importante. Nesses últimos tempos, os evangélicos, quando eu digo os evangélicos, eu digo a liderança, tá, gente? Não o povo evangélico. Então, a liderança evangélica está desejando muito se tornar dona do poder e mandar no Brasil. Mandar no Brasil. Os últimos anos, especialmente do governo anterior, isso foi muito forte, que as lideranças evangélicas quiseram. E elas quiseram impor sua ética para todo o povo brasileiro. Então, a ética que tinham, não, vai ter que ser assim para todo mundo. Então, criar leis que facilitem a nossa ética e derrubar leis que dificultam a nossa ética pelo povo. É um negócio que não dá certo. Um bom governo não governa pela ética de uma religião. Cada religião tem sua ética e seus adeptos devem viver de acordo com essa ética. Tudo bem. Mas não dá para impor via governo uma ética para os outros que não são daquela religião. Aí não dá. Não dá certo. Um bom governo não admite que uma religião específica tenha a sua ética, seu modo de ver a vida incorporada no governo. Não pode ser. Não pode ser. Mas então, pastor, se um governo não é dirigido pela ética de uma religião, ele é dirigido por qual ética? Então, um bom governo é dirigido pela ética, pelo compromisso de observar um negócio chamado Constituição. Constituição. É a Constituição de cada país que determina como um governo deve agir. É a Constituição brasileira que orienta como o governo deve agir. A partir da Constituição são feitas várias leis. Para cada área da vida tem que ter lei. Então, todas as leis são feitas com base na Constituição. Então, um bom governo, ele governa olhando a Constituição, olhando as leis do país, observando as leis do país. E, é claro, cada governo vai ter o seu próprio desejo de realizar algumas coisas em favor de algumas pessoas a mais. Tem que olhar o todo, fazer justiça social, mas ele vai priorizar algum grupo, com certeza. Então, é isso que orienta um governo. Mas um governo, ele não pode passar por cima das leis, ele não pode passar por cima da Constituição. Ele tem que observar a Constituição. A nossa Constituição brasileira diz que todos são iguais perante a lei. Então, veja, o governo ele tem que tratar a todos de acordo com as leis, de acordo com a Constituição. Isso é um bom governo. Um bom governo não é um governo autoritário que passa por cima das leis, não obedece às leis e faz o que ele quer. Esse é um mau governo. Esse é um governo ditatorial, de um ditador. E isso não é bom governo. Bom governo é aquele que observa as leis, que observa a Constituição. Um ministro evangélico que assumiu o Supremo Tribunal Federal, quando ele assumiu, ele disse o seguinte: na minha vida eu me pauto pela Bíblia. As Escrituras Sagradas são o meu guia. Aqui, no Supremo Tribunal Federal, a minha Bíblia é a Constituição. E, nesse ponto, ele estava certo. Um bom governo, Supremo Tribunal Federal ou Congresso, ele vai se pautar pela Constituição, não pela Bíblia. Bíblia é o livro de fé dos cristãos. Mas não existe religião cristã no governo. O governo não é cristão. O governo é laico. Aceita todas as religiões. Mas governa sem religião. Então, isso é algo que é importante. Significa, então, que nós evangélicos devemos viver conforme nossa ética, que nós retiramos da palavra de Deus, mas não devemos, e não vamos conseguir, impor nossa visão de mundo, nossas crenças, para todo o Brasil por meio do governo. Que a gente faça isso por meio da evangelização, ótimo. Esse é o caminho. Evangelizar. Tornar pessoas discípulos de Jesus. Esse é o caminho. Agora, via governo, não.
Via governo, não. E a gente não tem que impor isso. Porque um governo deve ser laico, esse é um governo laico, que não tem religião, ao mesmo tempo aceita que seus cidadãos, se quiserem, tenham religiões quaisquer. Um governo também, por causa disso, o melhor regime de governo é o democrático, a democracia. A democracia atual, ele existiu um pouco na Grécia Antiga. A Grécia Antiga tinha uma espécie de democracia, só que a democracia da Grécia Antiga, ela era só de algumas pessoas, não era de toda a população. Mas a democracia moderna, conforme nós temos hoje, vemos hoje, ela começa a ser pensada a partir do século XV. Lembra que até o século XVIII, quase todos os países eram dominados por reis. E os reis faziam suas vontades. Aí começou-se a pensar a democracia, que era o governo do povo com leis. Leis que todos deveriam seguir, inclusive o governo. Então, a partir do século XV, essa ideia começou a ser trabalhada com filósofos como Maquiavel, Montesquieu, que foi um gênio que pensou essa divisão do poder em três partes, né? Executivo, legislativo e judiciário, não com esses nomes, mas nessas três partes. Então ele diz, é melhor um poder dividido em três partes do que um rei só fazendo tudo. Rousseau e Locke e outros, né? A democracia, ela está no âmbito de várias doutrinas bíblicas. Por exemplo, algumas delas. Gente, infelizmente não dá aqui para explicar cada uma delas, mas eu gostaria, em algum outro momento eu pretendo fazer isso. O que a democracia tem em comum com as doutrinas bíblicas? Primeiro, a imagem de Deus no ser humano. Todo ser humano carrega a imagem de Deus. Quando a Constituição diz que todos os homens são iguais perante a lei, está reforçando esse conceito. Esse conceito. Todo ser humano carrega a imagem de Deus em si. Por carregar essa imagem, todo ser humano é capaz de fazer o bem. Por isso, a gente é sempre orientado pelos governos na prática do bem. Os governos devem praticar o bem. Porque somos pecadores, nós temos a tendência à prática do mal. É por isso que tem que existir lei penal. Você não pode cometer, tais coisas são crimes, você não pode cometer, se você cometer, você vai sofrer alguma restrição ou vai ser preso. Então, a tendência à prática do mal, que é algo nosso, que é um ensino que a Bíblia diz, faz com que, na democracia, existam formas de combater o mal que as pessoas fazem. E, veja bem, a forma de combater o mal que um governo fizer. Na democracia isso é possível. No totalitarismo, no autoritarismo, na ditadura, você não consegue combater o mal que o governo faz. Porque não tem ninguém que force. Eles não respeitam as leis. Mas na democracia, sim. Você tem como combater o mal, até mesmo que o governo faça. Outro ensino bíblico é o valor da vontade de um povo. Um povo deve decidir seu destino. Lembra de Elias lá no monte? Escolhei agora quem vós, povo de Israel, a quem vades servir. Se ao Senhor ou a Baal. Então, um povo tem a autodeterminação de fazer escolhas por si. Isso está na Bíblia e isso faz parte da democracia. E na democracia você tem regras a serem seguidas por todos. Não tem ninguém isento, nem o governo. Todos devem seguir aquelas regras. Então, isso faz parte da democracia. Por exemplo, o que está na Bíblia com a lei de Moisés. O que era a lei de Moisés? Uma espécie de constituição para Israel. Ali estava uma constituição para aquele povo. Leis que devem ser seguidas. Na democracia isso existe. Na ditadura, não. Vale o que quer o dono do poder. Portanto, é necessário respeitarmos os ordenamentos democráticos e as suas instituições. A democracia ela tem instituições. Ela tem executivo para governar. Ela tem legislativo para fazer leis. Ela tem judiciário para julgar.
Então, temos que obedecer essas constituições, esses ordenamentos democráticos, essas instituições que fazem parte da democracia. Elas devem ser respeitadas. Deus não deseja governos autoritários para ninguém. Para ninguém. Veja, eu estou falando do desejo de Deus, do que é que Deus quer. Eu sei que há governos autoritários no mundo, mas Deus não deseja governos autoritários. Deus deseja governos que de fato sejam democráticos, sejam laicos, sim, e que, se as pessoas forem ganhas pelo Evangelho, que não seja porque um político manda, porque um dono do poder diz, que seja pela conversão do Espírito Santo através da comunicação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, somos também cidadãos. E como cidadãos, nós temos uma responsabilidade política, social com o nosso país. Devemos agir olhando sempre o bem comum, o bem de todos, não de um determinado grupo, mas o bem de todos, e fazer a vontade de Deus também nessa esfera da política, respeitando a Constituição brasileira e respeitando as leis sob a qual estamos. E, obviamente, respeitando a cada um dos cidadãos, nossos irmãos brasileiros, que convivem conosco nesse país, respeitando a cada um, na sua individualidade, nas suas escolhas, naquilo que a pessoa é. Deus os abençoe. Um bom governo é laico e é democrático.